Tricolores de toda a terra, Quintela aqui com vocês no seu Resenha Express dessa manhã, e um Resenha Express que pesado, né? Após um resultado muito ruim do Fluminense, um empate inesperado que deixou a gente bem chateado. Mesmo o Fluminense tendo jogado bem, vacilamos e cedemos um empate que não poderíamos. Mas a gente está aqui para trazer a repercussão desse resultado, desse empate, né? E principalmente a repercussão do pênalti, que não foi marcado para o Fluminense, uma vergonha o que a arbitragem fez no jogo de ontem. A gente vai trazer aqui a opinião de comentarista, ex-árbitro e árbitro bom, né? Não é essas merdas que a gente tem hoje em dia, não. Muita informação de Fluminense, também informação também sobre o Léo Jansen. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Em definitivo, e pedindo a vocês o carinho de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo, dá essa força pra gente. Fazendo isso, você faz esse vídeo chegar muito mais longe e dá muita força pro nosso trabalho, beleza? Dito isso, vamos começar aí com as notícias do Fluminense do dia de hoje. A gente tem coisas para falar aqui sobre o Fluminense, né? Enfim, eu sei que estamos todos chateados, era um jogo que a gente tinha tudo para vencer, mas a gente vai ter que falar sobre arbitragem, principalmente arbitragem, a gente vai ter que falar sobre erros, né? O Arias deu entrevista falando sobre a falha do time no final do jogo, o René enfatizou essa falha coletiva também, Felipe Melo também falou sobre isso, Felipe Melo botou a boca no trombone e criticou, né? O Fluminense justamente por permitir aquele contra-ataque no fim do jogo, que o jogador do Vitória saiu carregando, limpando todo mundo, ninguém fez nada, enfim. Mas a gente vai começar com uma informação aqui para vocês, informação que eu obtive, fornecida pela assessoria de imprensa do Fluminense aos jornalistas, e eu estou trazendo para vocês aqui. Vocês devem ter percebido que o Léo Jansen, ele não estava relacionado, não foi relacionado para esse jogo do Fluminense. Ontem, né, o Fluminense jogou contra o Vitória e ele não foi relacionado. O que acontece, galera? A informação da assessoria de imprensa do Fluminense é que o Wallace Davi o substituiu porque o Léo Jansen sofreu um trauma no treino de sexta-feira e sentiu dores na perna esquerda, né? E por esse motivo, isso foi durante o aquecimento para a partida de hoje com o Vitória. Ele tinha sofrido um trauma no treino de sexta-feira e hoje, no aquecimento para a partida contra o Vitória, ele sentiu dores nesse local. Por isso, ele foi cortado dos relacionados e aí o Wallace Davi foi colocado no lugar dele. A gente não obteve maiores informações do que seria esse trauma, do que se esse jogador vai passar por exame, se não vai, se preocupa. Não tivemos essa informação. A única informação que nos passaram é que o jogador sentiu pouco antes da partida, então foi cortado do jogo de ontem contra o Vitória. Dito isso, galera, vamos ver aqui, por exemplo, algumas manifestações pelas redes sociais acerca do gol que o Fluminense tomou. E a gente vai começar com o Felipe Melo. O Felipe Melo estava revoltado, se mostrou revoltado com o fato do Fluminense, né, ninguém ter feito a falta naquele lance que resultou no gol. Vamos ver o que o Felipe Melo falou. Gol do Vitória, faz a falta, gol do Vitória. O Lucas Braga passou no meio de três, levanta ele, joga ele pra fora. Pô, jogo controlado do Fluminense, Ele falou uma coisa que é verdade, o jogo estava controlado, tá? O Renato se colocou numa situação de risco de controlar o jogo no campo defensivo, em vez de tentar controlar mais o jogo no campo ofensivo. Isso é uma outra discussão. Mas o que o Felipe Melo fala, a revolta do Felipe Melo, é a revolta do torcedor. Né? Você faz a falta, teve a chance, o Serna tirou ainda, levantou o braço assim para não cometer a falta. Não foi dentro da área, a falta seria fora da área. E aí, ninguém fez a falta. Né? É inacreditável. E essa reação do Felipe Melo é por causa disso. Deixaram o cara carregar, e foi levando, né? Até dentro do gol, ele foi dentro do gol, na verdade, né? Galera, vamos ver aqui também a manifestação do René sobre esse lance. O René assumiu que foi um erro coletivo. Vamos ver ele aí na zona mista falando sobre isso. Como eu falei, eu estava no doping, eu acabei não conversando muito com meus companheiros, mas eu cheguei a ver o lance. Claro que foi um erro coletivo, porque acredito que quando erra todo mundo.
cara veio passando, depois levou um pouco de sorte, a bola rebateu e subiu para ele. E aí fugiu um pouco ali também da nossa parte. Futebol é isso, cara. Tem coisas que não dá para explicar. Levantar a cabeça, trabalhar, procurar ver o que aconteceu nesse lance. Não sei, talvez às vezes matar a jogada um pouco antes. É isso aí. Mas aconteceu, agora é trabalhar e esquecer esse lance e pensar para frente. Mais um, né? Que falou que tinha que ter matado a jogada. E ninguém matou a jogada. Felipe Melo, puto da vida, agora o próprio René reconhece, mas o Arias ele foi um pouquinho mais longe. O Arias não falou só em matar a jogada. O Arias falou de uma outra coisa que às vezes passa batido, né? Que é definir o jogo. Vamos ver o que o Arias falou aí. E no caso do Arias aqui, galera, eu vou botar a taxa de direito autoral, porque a imagem da TV Globo pode dar problema, tá bom? Então vou colocar aí a imagem, os direitos autorais, e a gente vai ouvir o Arias, vamos ver o que o Arias falou aí do lance. Como você falou, a gente sai daqui de cabeça quente por como foi o jogo, por o momento do jogo que a gente tomou um empate. Eu acho que a gente deveria ter fechado o jogo melhor. Estávamos com uma vitória importante dentro da casa. Então, a sensação que a gente vai é como se fosse uma derrota, sabe? O que ele falou? A gente teve a chance de fechar o jogo e a gente não fechou o jogo melhor. Foi as oportunidades que teve. Foram 4 grandes oportunidades. O Fluminense perdeu todas as chances. Então, o Arias toca no assunto que muitas vezes passa batido. Você vai reclamar do gol, né, que não marcou. Você vai reclamar do pênalti que não foi marcado. Tem que reclamar mesmo. Mas você esquece que tivemos 4 grandes chances, uma inclusive com ele. A dele foi a mais aceitável desperdiçar, porque ele chutou bem e o Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. Mas todas as outras chances foram chances cabais de gol. O gol que o Cano perde aos 5 minutos, que ele chuta sem ver, porra, se ele dá um toquinho por cima do goleiro, era gol. O goleiro estava deitado no chão. Enfim, mas eu achei importante o Arias tocar nesse assunto. Mas vamos ver, ele vai continuar falando e vai falar sobre o pênalti que sofreu. Eu acho que hoje a gente perde 2 pontos que eram muito importantes para nós. Eu acho que em termos gerais, a gente fez um bom jogo, criou chance, teve vários lances que dá para revisar depois com cabeça fria e cara, seguir trabalhando, continuar trabalhando. Claro, eu acho que o Brasil inteiro viu, o mundo inteiro viu, não sou jogador de me jogar. Se fosse para me jogar, faço o gol, mais fácil. O que ele falou? Ele falou do pênalti agora. Ele disse assim, pô, todo mundo sabe que eu não sou de me jogar. Se fosse assim, em vez de me jogar, eu faria o gol. O Brasil todo viu, o mundo todo viu o lance do pênalti, ele tá falando aqui. Mas acontece, faz parte e nada muda no final. Então, nada muda. Acontece, são lances. E aí ele falou, e nada muda no final. Acontece, toda vez a mesma coisa, e nada muda no final. Vamos ver aí o que o Renato também falou sobre o lance do pênalti. Agora indo para o lance do pênalti, o que o Renato falou sobre isso, sobre esse pênalti não marcado. O Renato simplesmente esculachou a CBF. Se o Renato tinha pretensão de ser técnico da CBF na gestão do atual presidente da CBF, eu acho que esse objetivo foi por água abaixo. Vamos ver o que o Renato falou. Inaceitável no futebol brasileiro. Inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra para falar. O cara tá lá no VAR para isso. Com a máquina. Com a máquina. Não é possível que ele não viu um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. Olha lá, galera. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR tá aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta, não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Para quê? Será que eles têm curso? Será que eles entendem da regra? Pelo jeito, não. Pelo jeito. Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Então o que eu não entendo, aí hoje você vai ver os programas esportivos, as pessoas vão opinar, todo mundo duvida que alguém fale que não foi pênalti.
A 98%, 99% vão falar que foi pênalti. Todo mundo vai falar que foi pênalti. Aí eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como é que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? Cara, eu gostaria, sinceramente, de escutar o áudio desse cara. Só para ver o que ele falou pro árbitro do jogo. Que não muda. Se é uma coisa difícil, não tem mais o VAR, aí o cara tem que decidir na hora, o cara, o ser humano tem direito de errar. Mas o que eu falo que é inaceitável é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas quando vocês estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari pro Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Ferrari pro Steve Wonder pilotar foi sensacional. É um deboche justo, porque realmente é o tipo de lance que não tem como não dar o pênalti. É um negócio que beira o ridículo. E foi prejudicado mais uma vez, né? Não sei que orientação é essa. E uma coisa que me chamou muita atenção, falei no pós-jogo ontem, é o seguinte: a gente não quer que o árbitro roube ou prejudique alguém. Rouba é uma palavra forte, mas que prejudique alguém. Mas, cara, eu fico pensando, o cara tem que temer o clube grande. Aí ele tá de um lado, Vitória, do outro, Fluminense. Será que ele acha que o Vitória é maior que o Fluminense? Mas o presidente da CBF é torcedor do Vitória, né? Aí acaba que a camisa mais forte não pesa, né? De repente é isso. Pode ser isso, né, o seu árbitro? Inacreditável. Simplesmente inacreditável o que aconteceu no Maracanã. E vamos agora para uma opinião técnica. A gente vai ouvir um ex-árbitro, que foi um grande árbitro. Era maluco? Era maluco pra caralho. Brigou com um cara armado, tomou um tiro, mas ninguém nega que é um grande árbitro. Então vamos ver o que o Oscar Roberto Godoy falou desse lance do pênalti. Vamos ver. Resultado, você tem que punir pela ação. Isso. Qual foi a ação do defensor? Exato. Puxar com a camisa. Puxar o adversário. Mas ele caiu, ele fantasiou muito na queda, o puxão não foi suficiente para cair. Bom, puxou ou não puxou? É essa que é a pergunta. Puxou ou não puxou? Puxou. Pênalti. Puxou. Pênalti, então, não marcou pênalti contra o Fluminense, não marcou pênalti. Acho que o Roberto Godoy foi muito simples. Puxou ou não puxou? Meu irmão, puxou a camisa é pênalti. Não tem discussão. Não existe isso. Porque o cara se jogou. Amigo, se você criar essa outra regra, você vai dificultar mais ainda. Você vai criar mais uma interpretação. Você vai estar criando mais um problema para você. Mais um problema para você resolver. O cara tá puxando a camisa dentro da área, o jogador tá com a bola no pé, ele tá desequilibrando o jogador. É pênalti, não tem discussão. Perfeito, Godoy. E ainda vão aparecer outros árbitros, não tem como não dizer. Isso aí é para o cara ser suspenso. Isso é para o cara ser suspenso. Ficar vários jogos suspensos. E o mais bizarro, o árbitro da partida de hoje, ele é considerado um prodígio. Ele é considerado um prodígio da arbitragem, porque só tem 26 anos, o Matheus Candansan só tem 26 anos, foi o árbitro, um dos árbitros mais jovens a apitar jogo de Campeonato Brasileiro, com 23 anos, e tá aí, fazendo essa papelada toda. Se a esperança de grande árbitro da CBF é o Matheus Candansan, explica por que a arbitragem brasileira é um lixo. É isso, galera. Esse foi o Resenha Expresso de hoje, de manhã, né? De manhãzinho, mas pintando mais informações durante o dia, a gente vai trazendo para vocês. Saudações tricolores. Hoje, às 21 horas, tem bate-papo tricolor. Talvez agora à tarde a gente faça aí uma resenha com a galera, lendo, né? O comentário da galera. Saudações tricolores. Fiquem ligados no resenha aí que a gente volta a qualquer momento. Valeu.